Iria labaria labaria lalaria lalaria lala. Iria labaria labaria Minha labalaria labalaria labaneria labalaria labaneria labalaria labalaria lá. Canderia labalaria laria. E diga comigo bem forte: Espírito Santo, Espírito Santo, alma da minha alma, alma da minha alma, eu te adoro. eu te adoro. Espírito Santo, Espírito Santo, vida da minha vida, vida da minha vida, eu te amo. eu te amo. Espírito Santo, Espírito Santo, mostra-me o caminho de Jesus, mostra-me o caminho de Jesus, a verdade, o caminho da cruz. o caminho da cruz. Não é fora do caminho de Jesus. Não é fora do caminho de Jesus. Aliás, sem a cruz, sem a cruz, não se chega a Jesus. não se chega a Jesus. Espírito Santo, Espírito Santo, faz-me fiel, faz-me fiel na alegria e na tristeza, na alegria e na tristeza, na saúde e na doença, na saúde e na doença, na vitória e na derrota, na vitória e na derrota, amando-te amando-te, e respeitando-te, amando e respeitando-te, todos os dias da minha vida. todos os dias da minha vida. E enquanto eu viver, Enquanto eu viver, eu quero caminhar eu quero caminhar nos caminhos do Senhor. nos caminhos do Senhor. Jesus é o caminho. Jesus é o caminho. Eu quero caminhar com Jesus. Eu quero caminhar com Jesus. Aviva minha alma, Espírito Santo. Habita minha alma, Espírito Abraça Santo. o meu coração. Abraça o meu coração. Faz-me fiel até o fim. Faz-me fiel até o fim. Não me deixa pelo caminho. Não me deixa pelo caminho. Livra-me de todo mal. Livra-me de todo o mal. Concede-me um novo Pentecostes. Concede-me um novo Pentecostes. Com carismas extraordinários. Com carismas extraordinários. Iria labaria lalaria lalaria lala. Iria lalaria lalaria. Nós estamos aqui hoje com a relíquia da Beata Helena Guerra, apóstola da infusão do Espírito Santo dos tempos modernos. Assim ela foi intitulada na sua beatificação pelo Papa da época, Papa João 23, hoje beato, daqui a alguns dias, Santo João 23. E a Beata Helena Guerra soube caminhar no caminho do Senhor. E ela acreditou que precisava ser muito amiga, próxima, íntima do Espírito Santo. Porque sem essa amizade, sem essa intimidade com o Espírito Santo, ela não poderia suportar o fardo, as provações, as contaminações e seduções que o mundo da época dela, lá no século XIX, tinha. Mesmo a perseguição, mesmo as calúnias, tudo ela suportou ao ponto de perder tudo, sem nunca deixar o caminho do Senhor. Estenda sua mão aqui em direção a esta relíquia agora. Apresente pela Beata Helena Guerra ao Espírito Santo todos os caminhos da tua vida, todos os projetos, todas as decisões, tudo aquilo que você precisa para ser feliz e para espalhar a paz e semear o amor de Deus aonde você estiver. Recebe, Jesus, a intenção de cada um desses filhos e filhas que estão aqui no rincão nesta quinta-feira de adoração. Mas recebe também aqueles que rezam conosco do Brasil e de outras partes do mundo através do sistema de comunicação Canção Nova. E pela intercessão da Beata Helena Guerra, apóstola da infusão do Espírito, concede ao Espírito de Deus, em nome de Jesus, prodígios, curas, milagres, libertações. Uria labaria lalaria 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 lalaria. Amém. Beata Helena Guerra, rogai por nós. Vamos dizer juntos: Beata Helena Guerra, rogai por nós. Escute a palavra de Deus, Isaías capítulo 30, versículo de 19 até o 22. Sim, povo de Sião, que habitas em Jerusalém, não terás mais do que chorar. A voz de tua súplica ele fará misericórdia. Assim que ouvir, ele te atenderá.
Quando o Senhor vos tiver dado o pão da angústia e a água da tribulação, aquele que te instrui não se esconderá mais, e verás com teus olhos aquele que te ensina. Ouvirás com os teus ouvidos estas palavras retumbarem atrás de ti. É aqui o caminho, andai por ele. Repete isso. É aqui o caminho, andai por ele. Com mais força. Quando te desviares para a direita, quer para a esquerda, acharás imundo o revestimento de prata de teus ídolos esculpidos e as aplicações de ouro de tuas estátuas fundidas. Arrojá-lo-ás como imundícies, gritando-lhes: fora daqui. Meu amado, minha amada, boa tarde. A última missão minha do ano de 2013 foi na Canção Nova, em Cuiabá, com o Padre Bruno, num acampamento que nós já estamos no 4º ano, chamado Avivados para Avivar. De lá eu passei por uma cirurgia, o acampamento terminou dia 15, eu cheguei dia 16 em casa, fui a Cascavel, fiz os exames, 17 da manhã eu já estava no centro cirúrgico, fiz 2 cirurgias. Quero aqui louvar e agradecer a Deus por todas aquelas pessoas que oraram pela nossa recuperação, por todas as pessoas que oraram, enquanto durante mais de 40 dias ficamos de molho, num deserto de oração e de abastecimento com Deus. Mas foi muito bom. Agradeço a Gastroclínica de Cascavel, o Dr. Sagai, o Humberto, os enfermeiros, as pessoas todas que, cheias de Deus, souberam no momento de cruz me mostrar Deus e fazer com que ali eu pudesse entender que tudo o que eu passava não era castigo, mas era uma grande oportunidade que Deus estava dando para um maluco parar um tempo para se abastecer e para retomar as forças físicas para um grande ano de missão. E eu volto na primeira missão aqui na Canção Nova, e hoje, depois dessa cirurgia, já recuperado, para louvar a Deus por você e por todos aqueles que oraram. Muito obrigado. Deus lhes conceda prodígios, curas e milagres em todas as tribulações e em todas as necessidades da tua vida, para que você seja sempre nota 10 para Jesus e nunca se afaste do caminho do Senhor. Amém? Deus te pague. Obrigado, Canção Nova, por tantos momentos de oração. Eu lembro um dia que eu estava assistindo em casa, no leito, uma pregação do Padre Jonas de muitos anos atrás, quando era Padre Jonas ainda, não o Monsenhor, o Padre Jonas, que é o mesmo, né? Mas Padre Jonas pregando, e eu não me aguentei. A unção de Deus foi tão grande nas palavras de Monsenhor Jonas Abib, que eu peguei o telefone e na mesma hora liguei para a Canção Nova e falei: eu quero falar com a Luzia. E eu pensei, a Luzia não vai atender eu nunca, né? No meio de um fervo, já ali todo mundo preparando os preparativos do final do ano. Falei, a Luzia não vai atender eu nunca. Tocou o telefone, passaram para a casa da Luzia, ela atendeu e disse: Ironi, você está bem? Falei, você não é a Luzia, né? Ela falou, claro que sou eu, você não queria falar comigo? E naquele dia eu liguei para dizer o quanto a Canção Nova é uma bênção, porque a Canção Nova tem propagado o caminho de Jesus, e este é o caminho que pode trazer e que trará sempre a paz, a esperança na minha e na tua vida. Portanto, você que está aqui nessa quinta de adoração, nunca te esqueça. Você que reza conosco pelos sistemas de comunicação, Canção Nova, nunca te esqueça, esta obra é uma obra chamada Caminho de Deus, porque propaga a verdade de Deus e leva as pessoas a um encontro com Deus. Então nunca deixe de ajudar essa obra. Ajudar essa obra faz você, faz a mim também parte do caminho de Deus, faz a nós também membros do corpo de Deus, aonde podemos resgatar almas, aonde podemos levar a palavra que vai nos libertar de todas as idolatrias. Eu trago uma verdade para você. Deus falou muito comigo nesse tempo de deserto. Vocês vão entender o que eu vou falar agora.
O Ironi que vocês conheceram até 2013 era um. Depois da cirurgia do deserto é outro. Vocês vão ver um homem totalmente voltado para Deus e com muita responsabilidade naquilo que faz. Porque Deus é um caminho que deve ser levado a sério. Fala com quem está do seu lado. Você não pode brincar com Deus. Você não pode brincar de caminhar com Deus na hora da cruz, na hora da dificuldade. E quando está tudo bem, você vai seguir outros caminhos. Ou é tudo com Deus, ou nada sem Deus. Diga para o irmão, ou vai ou racha. Ou caminha com Deus, ou desocupa a moita. Vai embora, para de atrapalhar. E convide o irmão assim, com carinho, se decida a caminhar com Deus. Diga. E aonde está o caminho de Deus? Aonde está o local pelo qual Deus está convidando eu e você a caminhar? Na palavra de Deus. Se nós pegarmos já lá no Antigo Testamento, tanto no livro de Deuteronômio, como também na parte onde Moisés vai passar o bastão a Josué, no livro de Josué capítulo 1, versículo 6, a palavra do Senhor vai dizer assim: ser firme e corajoso, porque tu has de introduzir esse povo na posse da terra que jurei dar-lhes. Tem ânimo, pois, e ser corajoso, para cuidadosamente observar toda a lei que Moisés meu servo te prescreveu. Não te afaste dele, nem para a direita, nem para a esquerda, para que sejas bem feliz em todas as tuas empresas. Traze sempre na boca as palavras desse livro, medita dia e noite, cuidando de fazer tudo o que nele está escrito. Assim prosperarás em teus caminhos e serás bem sucedido. Isto é uma ordem, diz o Senhor. Isto é uma ordem. Ser firme e corajoso. Não te atemorizes, não tenha medo, porque o Senhor está contigo em qualquer lugar por onde fores. Tem ânimo, tem coragem. Nós estamos vivendo tempos muito difíceis, meus amados. Nós estamos vivendo tempo onde o inimigo tem investido com todas as suas seduções, com todas as suas armadilhas, com todas as suas artimanhas, para desviar a mim e a você, para nos fazer viver um laicismo de fé, de cristianismo, para nos fazer viver uma fé light, aonde eu não preciso me comprometer, muitas vezes fazendo de Deus como se fosse um supermercado. Quando eu preciso de alguma coisa, eu vou lá e pago, eu vou lá e compro, e aí eu tenho aquilo que eu preciso, como se Deus estivesse vendendo graça, como se Deus estivesse vendendo libertação, como se Deus estivesse vendendo a solução dos teus problemas. Não, a obra de Deus, o caminho de Deus não tem preço. O preço da obra de Deus e do caminho de Deus já foi pago por Jesus na cruz. Ele deixou a conta paga já antecipada para todos os tempos. Foi o seu sangue, o sangue que nos libertou de todo o mal, o sangue que nos libertou de toda a opressão, de toda a transgressão, de toda a maldição. Mas nós não podemos nos separar do caminho, ou seja, não podemos nos desviar da verdade de Deus. Muitos títulos Jesus assumiu na Sagrada Escritura, nos Santos Evangelhos. Ele é a porta, Ele é o bom pastor, Ele é... Diga aí uma coisa. Você já sabe. O que Ele disse? Qual foi a afirmação que Ele fez questão de frisar com muita força? Eu sou o caminho, a verdade e a vida. O que Jesus disse que Ele é? Eu sou o caminho. Olha, se eu não caminho com Deus, eu estou na mentira. Se eu não caminho com a palavra de Deus, eu estou fora da graça. Se eu não caminho com Jesus, então certamente eu me tornarei uma presa fácil do inimigo. E tem muita gente hoje caminhando por literaturas mentirosas,
por literaturas enganosas. Tem muita gente hoje que não está disposto a limpar, a fazer uma faxina na sua vida, quer viver a graça, quer frequentar o caminho de Deus, quer participar da Santa Eucaristia, quer frequentar um grupo de oração, mas não está disposto a romper com o mal. E nós chegamos num tempo de decisão. De decisão. O que você precisa tirar da tua vida para poder caminhar com Deus? O que você precisa renunciar para poder fazer uma troca agora com a verdade de Deus? Nós não podemos mais esperar. A gente tem encontrado tantas pessoas oprimidas, com medo, sem esperança, que não conseguem mais se levantar daquele abatimento. Mas por que tudo isso? Porque essas pessoas não estão mais encontrando nada que possa socorrê-las, porque não estão buscando a palavra de Deus. Mas quando se voltarem para a palavra de Deus, elas serão livres, conhecerão a verdade e sereis verdadeiramente livres. A palavra de Deus é a verdade, não há outra verdade fora da palavra de Deus. Qualquer caminho que você estiver seguindo, que não estiver conectado com a palavra de Deus, é um caminho da mentira, e nós sabemos que o pai da mentira é Satanás. Então eu não estou caminhando com Deus, eu estou caminhando com o inimigo de Deus. E eu preciso romper com o inimigo. Eu preciso decidir de que lado eu quero estar. E Deus fez uma coisa que é interessante. Deus nos fez de livre arbítrio. E é por isso que na palavra de Deus está escrito: eis que à tua frente eu coloco o bem e o mal. Você decide. E eu pergunto agora: você quer o bem ou o mal? Você quer a verdade ou a mentira? A vida ou a morte? Então caminhe com o Senhor, porque sem caminhar com o Senhor não tem vida. E tem muitas pessoas que já não vivem mais, porque não estão caminhando com Deus, porque já não estão obedecendo a palavra de Deus, já não são amigos, já não são íntimos do Espírito Santo. Eu falava de manhã na adoração, é impressionante como a gente necessita todos os dias manter esse contato com a palavra de Deus, essa intimidade com o Espírito Santo. Você sabe o que salvou a divindade na humanidade? Foi a amizade de Deus com o seu povo. E a amizade de Deus com o seu povo chama-se Espírito Santo. Ele é o amigo. Se eu não sou amigo do Espírito Santo, então eu não vou saber distinguir, ter discernimento, ter a clareza do que é vontade de Deus e do que é vontade dos homens. A gente vai guardando muito bagulho. Se você olhar para sua casa, tem muita coisa velha, não tem? Tem muita velharia na sua casa. Eu aproveitei esse tempo de deserto, eu me desfiz de muita velharia, gente. Você guarda coisas que você não usa mais. Você guarda roupa no armário que você não usa mais. E se você não dá aquela roupa para quem está precisando, vai chegar um dia que nem a roupa velha, nem a roupa nova mais vai aparecer no seu armário. As traças vão comer todas elas, porque você não está sendo conduzido pela verdade de Deus, que te leva a uma caridade, que faz saber que não é aquele cabide que precisa daquela roupa, mas que tem um irmão, uma irmã que está necessitando. Por exemplo, quantas vezes você casa na vida? Quantas vezes? E por que as mulheres, quando casam, guardam o vestido de noiva? Uma recordação. Nossa, que recordação, vestido. A recordação que você tem que guardar: serei fiel na alegria e na tristeza, na saúde e na doença, até que a morte nos separe. Essa é a única recordação, essa é a única verdade, não é o vestido, não.
Enquanto nós ficamos guardando bagulho velho, nós ficamos esquecendo da verdade, da palavra, do compromisso, do sagrado, do matrimônio. Quanta gente que guarda a camiseta que na escola, na formatura, cheia de nome de colega, escrito e tal. Esse dia eu rezei para uma pessoa, não vou falar, que é muito conhecida, e o Senhor deu uma palavra de ciência. A pessoa estava na UTI, gente, já não tinha mais força para levantar, e orando por ela por telefone, o Senhor disse assim: há uma veste na tua casa cheia de nome, que no dia que colocaram os nomes dessas pessoas, alguém passou algo que era de ritual satânico nessa camiseta, escrevendo o seu nome com sangue de animal. A pessoa já é de idade. Assim, não tenho nada disso em casa, faz tanto tempo que você da escola, que se tivesse as traças já tinham comido. A pessoa ficou meses no hospital. Quando ela saiu da UTI, porque os médicos não tinham mais o que fazer, estava lá no leito da casa esperando a morte chegar, ela resolveu abrir seu armário, e lá no fundo do seu armário havia uma camiseta do tempo da sua infância, quando ela se formou no colegial, sei lá que estado ela se formou, e ali os coleguinhas colocaram, os colegas, os adolescentes, os jovens, colocaram o nome na camiseta, e havia um nome com sangue de animal, vindo de um ritual satânico. Quando ela queimou a camiseta, ela levantou da cama e não teve mais a depressão, não teve mais as dores, não precisou mais de nenhum tratamento, e voltou a trabalhar para a glória do Senhor Jesus. Vocês estão entendendo? Esse é o caminho pelo qual nós devemos caminhar. Temos que ter coragem nesse caminho, de abandonar tudo que não faz parte dele. Nós não podemos levar de arrasto a bagulhada toda. Uma vez tinha um homem, ele estava na roça andando, eu gosto muito dessas histórias, e ele estava na roça andando assim, e ele encontrou uma senhorinha que estava arcada, com um fardo de lenha nas costas, e ela não aguentava mais, ela ia ter um problema de coluna seríssimo. Então aquele homem parou a sua carroça, e ofereceu uma carona para aquela senhora, por caridade, para ela parar de sofrer com aquele fardo de lenha nas costas, que estava mais pesado do que a força que ela tinha para carregar, tanto que ela estava arcando, eu não posso arcar mais por causa da cirurgia, mas ela estava arcando quase de encostar a cabeça no chão, de tanto peso, de tanto fardo. E quando ele parou a carroça e ofereceu para ela uma carona, aquela senhora falou: muito obrigado, meu filhinho, como tu és caridoso, obrigado por essa caridade, obrigado por você estar fazendo esse gesto de amor comigo. E ele seguiu o caminho, porque ele sabia onde é que a senhora ia, era o mesmo caminho que ele ia, e ele foi naquele caminho, foi levando. Quando ele está chegando na casa onde a senhora mora, ele resolveu olhar para trás para ver se a senhorinha estava tudo bem em cima da carroça, não tinha derrubado ela no meio do caminho, porque os cavalos correram demais. Aí ele olhou para trás, quando ele olhou para trás, naquela buraqueira toda, naquele soco, aquela senhora sentada na carroça com o fardo de lenha ainda nas costas. Falei assim: mas minha senhora, eu lhe dei uma carona para você tirar o fardo das costas e descansar. Durante todo esse caminho você podia ter soltado o fardo de lenha em cima da carroça. Você veio aguentando todos esses socos e com o fardo nas costas. É que você não me explicou que eu podia tirar o fardo das costas. Quanta gente andando na carroça do caminho de Jesus e com o fardo do pecado nas costas, com o fardo do vício, com o fardo da mágoa, com o fardo da inveja, com o fardo das falsas doutrinas, das falsas literaturas, do pecado, da vida afetiva, da vida sexual. Não dá, gente. É preciso se manter firme e ter coragem, e tudo que não está de acordo com a palavra precisa ser cortado da nossa vida, precisa ser tirado das nossas costas, precisa ser deixado no caminho. Você não pode continuar mantendo uma vida dupla. Não estamos falando de um papel teatral. Quando você vê um teatro, ou você vê um filme, ou você vê algo em algum meio de comunicação que é representativo, vocês vão entender o que é fé representativa e o que é fé ativa. Aquelas pessoas, elas não são aquele papel que elas representam, elas estão ali representando algo, representando um personagem, representando uma história. Elas não são aquilo.
A fé, o caminho de Deus, não pode ser uma representação, não pode ser uma fachada. Nós precisamos tomar decisão. Como eram chamados os primeiros cristãos no livro do Atos dos Apóstolos? Eles não eram chamados de cristãos, nem eram indicados como povo de Deus. Eles, se você pegar o livro do Atos dos Apóstolos, você vai ver que o povo era chamado povo do caminho. Eles tinham um nome, o nome deles era povo do caminho. E qual era o caminho deles? O caminho ensinado por Jesus Cristo, testemunhado pelos apóstolos, e que fazia cada dia, como nos ensina o Ato dos Apóstolos, que a igreja crescia em graça, em conhecimento, em quantidade e em santidade. E quanto mais a igreja era perseguida, mais ela crescia, mais ela era fortalecida. Quanto mais vinham as provações, mais força eles tinham. Mas eles foram renunciando ao passado, renunciando a todo mal, renunciando a todas as práticas que estavam fora da verdade ensinada por Jesus Cristo. Eles se comprometeram com a palavra. Diga comigo: Senhor Jesus, eu renuncio agora da minha história, da minha vida, da minha linhagem de família. Eu renuncio, ordeno que seja cortado toda ação diabólica, toda ação malvada, toda ação de opressão e de miséria. Eu quero me despojar de tudo que era velho. Eu ordeno em nome de Jesus que saia de mim toda a natureza da fraqueza e desça sobre mim a fortaleza divina. Que saia de mim agora toda a natureza de medo e se levante a coragem de viver a verdade divina. Que saia de mim agora toda mentira e que se estabeleça a verdade de Deus, que me liberta de todo mal, físico e espiritual. Iria labar, iria labar, iria labar, iria labar, iria labar. Eu vejo a mão do Senhor que está tocando sobre pessoas que estão aqui nesse rincão, pessoas que estão em casa agora se decidindo por Jesus. Quem se decidiu por Jesus diz: eu. Fala o seu nome bem forte. Ironi, me decidi por Jesus. Me decidi por Jesus. O meu caminho é o caminho de Jesus. O meu caminho é o caminho de Jesus. Eu não quero mais outro caminho. Eu não quero mais outro Jesus caminho. É o caminho, a verdade e a vida. Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Eu quero caminhar com Jesus. Eu quero caminhar com Jesus. O Senhor está tocando aqui do meu lado direito uma pessoa que sofreu de uma enfermidade na garganta. Essa decisão que você tomou de caminhar com Jesus, Ele está curando a sua garganta, que há mais de 10 anos você padecia dessa enfermidade. Não sei expressar o que é, eu sei que é na garganta. Eu vejo a mão do Senhor tocando, curando, tirando a queimação, a infecção, talvez a rouquidão, o calo da corda vocal. A enfermidade que você tinha na sua garganta, você está curado, curada, porque você tomou uma decisão de caminhar com Jesus. Quem é essa pessoa? Fica de pé para a glória do Senhor. Você está aqui do meu lado direito. Quem é essa pessoa que foi curada da garganta? Fica de pé. Há mais de 10 anos, talvez você não encontrava mais a esperança, já tinha se acostumado com essa dor, com essa enfermidade. Você está curado, curada. Fica de pé. Do lado direito. Quem é essa pessoa? Levanta, gente. Não espera não. Bendito e adorado seja Deus. Bendito e adorado seja o nome de Deus. Aqui do meu lado esquerdo havia uma pessoa que
pedir por alguém da sua família que há muitos anos estava vivendo numa opressão terrível, e você hoje acreditou nesta vitória. Eu quero profetizar a partir dessa quinta-feira de adoração. Marca esse dia, marca essa hora. Essa pessoa da sua casa se voltará para Jesus, porque você teve a coragem de acreditar que Jesus é o caminho. Por você, Deus curou e libertou essa pessoa da sua casa. Quem é? Fica de pé. Quem é essa pessoa? Fica de pé. Olha, pode aplaudir o Senhor, porque aqui está a graça de Deus. Era assim. Era assim. O caminho de Jesus é o caminho dos milagres. O caminho de Jesus é o caminho da vida nova. Jesus estava a caminho e encontrou no meio do caminho uma mulher que sofria de um fluxo de sangue há mais de 12 anos, e essa mulher que já tinha gastado todo o seu dinheiro com os médicos, e nenhum tinha encontrado a cura. Quando tocou na orla do manto do Senhor, o Senhor disse no meio da multidão: alguém tocou em mim. E as pessoas ficaram ali perto de Jesus, os mais próximos, dizer: Senhor, é lógico, você está no meio de uma multidão, você está num acampamento da Canção Nova, alguém vai tocar em você, muita gente, alguém tocou em você, Jesus. Jesus falou: eu não falo de um toque qualquer, de mim saiu uma força que curou. Quem tocou em mim? E a mulher se desmascarou, se libertou de todo aquele sofrimento de 12 anos e ficou de pé diante do Senhor, totalmente curada. Por que essa mulher não encontrava a cura? A palavra de Deus, o caminho de Deus, ele tem todas as respostas que nós precisamos. O livro do Levítico vai dizer que quando uma mulher estava no fluxo de sangue, tudo que ela tocava ficava maldito, tudo que ela tocava ficava impuro. Por isso essa mulher tinha uma doença terrível, por isso que ela tinha gastado todo o seu dinheiro com o médico. O médico olhava para ela e dizia assim: minha filha, você não tem jeito. Mas ela já tinha pago a consulta para o médico. O médico não ia tocar nela, senão ele ficava maldito, e se deixasse ela tocar nele, ele ficava maldito. Então era uma doença terrível, era pior do que a lepra. Mas ela viu no caminho de Jesus a solução de uma maldição que nenhuma ciência do mundo podia libertá-la, e ela acreditou naquilo, e ela tocou em Jesus, e Jesus a curou. Essa mulher simboliza todas as gerações antes de Jesus, as 12 tribos de Israel, o povo que vivia na escravidão, o povo que vivia em caminhos que não era o caminho de Deus. Mas Jesus continua o caminho, e logo à frente Jesus vai encontrar nesse caminho uma menina chamada Talita Cúmen, filha de Jairo. A menina estava morta, e quando Jesus chegou na casa de Jairo, Jesus olhou para a menina e disse: Talita Cúmen, menina, levanta. E ela levantou no mesmo instante, e ela levantou no caminho de Deus. Ela e sua casa ficaram, e como todo o povo, extasiados, e chegaram a dizer: quem é este que até mortos ressuscita? Jesus devolveu a vida para aquela menina. Essa menina simboliza a nossa geração, a geração adquirida pelo sangue de Cristo, a geração dos apóstolos, dos 12 apóstolos, a geração que foi resgatada pelo sangue do Senhor, mas que foi batizada no Espírito Santo, e que tem por obrigação gritar a verdade de Deus para todos aqueles que se encontram na mentira. Mas se nós não tivermos essa intimidade, esse conhecimento da palavra de Deus, nós não saberemos ser caminho de Deus para as pessoas. Um caminho moderno hoje é difícil. Ontem nós saímos com o Marcelo 6 horas da manhã de Guarapuava para vir a Canção Nova. Chegamos 6 da tarde, 12 horas. Tem muitas cidades, atravessam o estado do Paraná e quase o estado de São Paulo para chegar em Cachoeira Paulista. Tem que passar por São Paulo, aquela marginal, gente, aquelas ruas, aquele cebolão que você não, aquilo é uma cebola mesmo, todo enrolado, ninguém sabe onde vai naquele negócio. Se você não tem um GPS, você não chega na Cachoeira Paulista nunca. Você não chega no centro eucarístico nunca. Você vai chegar no centro de macumba, de saravá, de umbanda, de quimbanda e de tantas andas que tem por aí, mas não vai chegar no lugar certo. Não vai chegar nesse centro de adoração. Você vai entrar na boca de fumo. Que nem domingo passado nós estávamos no Rio de Janeiro. O padre Flávio foi até Niterói,
na Casa Atalaia, que é a casa de retiro da diocese, para nos dar um ensino, para os amigos e amigas da Beata, e ele perdeu o caminho. Ele foi parar dentro da boca de fumo, o traficante bateu com o revólver no vidro dele, falou: o que você quer aqui? Ele com o clérigo falou: sou padre. Ele falou: então eu vou mostrar o caminho para o senhor, padre. O mau caminho mostrando o caminho do bem para o padre que era do bem. O padre do bem foi parar no caminho do mal, porque não tinha GPS. Aí o mal, de vergonha de estar no mal, falou para o padre: padre, o caminho que o senhor quer é para lá, eu vou levar o senhor. E levou o padre até a casa de retiro. O mal está tão envergonhado com o poder da verdade de Deus, que ele já está mandando as pessoas de volta para Deus, porque ele sabe que não tem mais poder sobre elas, porque elas valem o sangue de Jesus Cristo. Qual é o GPS para você não se perder em nenhum falso caminho? Qual é o GPS para você seguir o caminho de Deus? O GPS para você seguir o caminho de Deus é a palavra de Deus. Ou você caminha pela palavra de Deus, ou você não vai caminhar com Deus. Para de se enganar, para de acreditar em homens. Jeremias capítulo 17 versículo 5: maldito o homem que confia em outro homem, que faz da carne o seu apoio. Aqui está o caminho, aqui está a resposta que você precisa. Você não precisa de ajuda de placa, de universitários, nem dos convidados. Você precisa da ajuda do GPS. O GPS que não tem erro. Esse GPS que colocam nos carros de hoje, eles ainda mostram caminhos errados, caminhos que você pode, vai por lá que é mais perto, mais rápido, mais fácil, mais econômico. A palavra de Deus não tem mais rápido, não tem mais fácil, não tem mais econômico. É um só caminho: ou vai por ele, ou vai parar no inferno. Não te afastes dele, nem para a direita, nem para a esquerda. Não pode. E para isso, você precisa ter amizade com o Espírito Santo. Daqui a 15 dias exatamente, eu estarei aqui de novo pregando a quinta-feira de adoração, abrindo o aprofundamento, profecia do avivamento. Eu estou convidando você que está aqui a ficar no acampamento Livrai-nos do Mal, que nós estaremos pregando esse final de semana, mas já se preparar, já montar a sua caravana para você estar aqui na profecia do avivamento, porque a nação brasileira vai se tornar amiga do Espírito Santo, e o diabo vai ter que sair dessa terra, porque essa terra é terra de Santa Cruz, essa terra é terra de igreja, é terra de santidade, é terra de valentia, é terra de homens e mulheres varonil, de homens e mulheres que fazem da palavra de Deus a sua segurança. E o mal vai ter que sair da sua casa. Nós vamos erguer os braços. Aqui eu não sei quantas pessoas vêm, mas eu sei que vêm muitos. E nós vamos erguer os braços. Nós vamos pedir que o Espírito sopre do Iapoque ao Chuí, do norte ao sul, do leste ao oeste, em todos os cantos dessa nação, em todas as federações estaduais, em todas as paróquias, em todas as dioceses, em todas as pastorais de movimentos, para que o povo brasileiro se levante dessa apatia, dessa tibieza. O que causa apatia, o que causa tibieza é falta de verdade, é falta de conhecimento da palavra de Deus, é falta de decisão e determinação na nossa vida. Ou nós nos decidimos por Jesus, que é o caminho, ou nós vamos morrer, não vamos conhecer a salvação. E eu te pergunto: você quer morte ou vida? Céu ou inferno? Então se decida por Jesus. Fica de pé. Se torne amigo do Espírito Santo. Se torne amigo. Tenha essa amizade diária. Você não pode. Talvez hoje você acordou e não disse: bom dia, Espírito Santo, o que vamos fazer juntos hoje? Mas é tempo ainda. Diga comigo: boa tarde, Espírito Santo. O que poderemos fazer juntos ainda? Boa tarde, Espírito Santo. Entra na minha história, entra na minha casa, entra na minha vida, entra na minha família, entra nos meus impossíveis. Vem comigo, Espírito Santo. Vai falando, ergue os seus braços, vai falando com Deus, vai entregando para Deus toda a dor, todo o sofrimento da tua vida e da tua casa, e vai pedindo que nesta hora da misericórdia, Deus possa com misericórdia infinita mudar a tua história,
romper todo o mal que está na tua vida, na tua casa e na tua família. E eu vejo a mão de Deus tocando sobre muitos impossíveis da tua vida. Se você tem alguma enfermidade, coloca a mão sobre ela agora e diga comigo: que não seja a minha mão a tocar sobre esse lugar enfermo, mas seja a mão do Senhor, a mão curadora, a mão libertadora, a mão que trouxe a bênção, trouxe a paz, a mão que se estendeu para abençoar as crianças, para multiplicar os pães, para acalmar as tempestades, para curar os enfermos. É a mesma mão que se estende agora pela potência do Espírito sobre você, sobre sua casa, sobre os seus impossíveis, para trazer vida nova. Oh, de alabar, de alabar, de alabar. Deus de poder, Deus de vitória, faz o milagre acontecer, faz nesse caminho de verdade, faz a verdade destruir toda a mentira, faz a luz dissipar as trevas. Tu és o remédio do corpo e da alma. Concede-nos uma infusão do teu sangue e uma poderosa infusão do teu espírito. Ori alabari, 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 alabari. Em verdade eu te digo, declare isso: quem não nascer de novo não poderá ver o reino de Deus. Em verdade te digo, em verdade eu te digo, quem não nascer de novo, dado do Espírito, não poderá ver o reino de Deus. E aí dos seus braços diz, com fé, igreja, por isso vem sobre toda a canção nova, e da canção nova sobre toda a nação brasileira. Vem Espírito Santo, sopra nas nossas casas, nas nossas cidades, nos nossos estados. Aviva a nação brasileira, Espírito Santo. Aviva homens e mulheres que com coragem caminhem no caminho de Jesus, Espírito Santo, sem se afastar para a direita e para a esquerda. Vem Espírito, queremos ser esse povo do caminho. vem Espírito Santo. Em verdade, com toda a força, diga com as palmas, vai. Eu quero ver você cantando junto com o ministério, vai. Na alegria da verdade que liberta e que cura. Em verdade eu te digo, Que não renascer, quem não renascer da água do Espírito, da água e do Espírito, não poderá, não entrará não. no reino de Deus. Em verdade eu te Em digo, verdade, quem não renascer da água e do Espírito, não entrará no reino de Deus. Por isso vem Espírito Santo, vem Espírito e solta a tua voz, deixa o Espírito orar. O Senhor está concedendo o dom de orar em línguas. O avivamento tem que ter manifestação de carismas. O avivamento tem que ter manifestação de ação divina. Não pode ser só humano, tem que ser humano misturado com o divino. Mas o que tem que sobressair é o divino. Deus quer fazer uma fusão com a nação. Deus quer fazer uma fusão com a casa, com a família. Deus quer fazer uma fusão com você. É o divino que toma conta do humano e nos faz canal, sinal de Deus. Eu determino que se faça a vontade de Deus na sua vida, que se faça a vontade de Deus nessa situação que você já não tem mais força humana, não tem mais força de orar, de
te pedir, te suportar, que se faça a vontade de Deus, e que o mal desapareça, e que o milagre, sinal divino, se estabeleça na tua vida. Eu estou vendo o Senhor tocando e curando muitas pessoas. A mão de Deus cura pessoas com cirrose. O Senhor me mostra muitas pessoas que viviam na dependência do álcool, pessoas que viviam na dependência do cigarro, pessoas que viviam se automedicando. Elas estão sendo curadas. Mas de um modo especial, uma pessoa que tomou tanto, que se embriagou tanto, que ela estava tomada de cirrose, e Deus está curando essa pessoa agora. Amém. Receba a cura em nome de Jesus. Amém. Eu vejo o Senhor tocando sobre uma mulher. Você tem chegado cambaleando na casa, às madrugadas, você está agora chorando muito. Eu não sei se você está aqui, ou se você está diante da TV, ou diante do rádio, ou acompanhando pela internet. Eu sei que a manifestação de Deus está destruindo esse demônio do alcoolismo, filha, que fez você chegar muitas vezes das noites de festa, cambaleando, trançando as pernas, aprontando depois em casa, sendo um problema para a sua família. Eu profetizo sobre a sua vida, que se faça a vontade de Deus, que nunca mais uma gota de álcool entre na tua boca, nem na tua casa, nem na tua família. E ao libertar essa mulher, eu vejo Deus libertando famílias que sofrem por causa disso, porque tem membros da sua casa. Pode aplaudir, pode gritar aleluia, glória, glória, em verdade, em verdade. Eu vejo o Senhor libertando homens e mulheres que até iam à igreja, até oravam, mas que ainda eram dependentes de novelas, de programas, de meios de comunicação não cristãos, pessoas que navegavam procurando programas, se prostituindo pela internet. O Senhor está libertando você agora. Eu vejo a mão do Senhor destruindo toda a opressão. O Senhor me mostra muitas pessoas que estão com ansiedade elevada, pessoas que estão sofrendo, que já não conseguiam mais nem trabalhar, já não conseguiam mais nem se alimentar. O Senhor está libertando você agora. Você que estava vivendo uma ansiedade terrível, ao ponto que você não pensava em outra coisa senão na morte, eu profetizo que se faça a vontade de Jesus Cristo na tua vida, que o caminho de Deus seja o teu caminho. Amém. E que nunca mais essa opressão aconteça ou haja na sua história, na sua vida. Receba a cura em nome de Jesus. Eu vejo o Senhor tocando sobre uma pessoa. Você tinha perdido a visão dos olhos. Você não só estava cego, cega espiritualmente, mas você já estava entrando numa cegueira física, e o Senhor está tirando as escamas dos seus olhos. Hoje você se decidiu por Jesus. Jesus curou a tua cegueira espiritual, mas também está curando os teus olhos. São várias as pessoas que são curadas. Pode aplaudir o Senhor, porque a graça de milagres, quando nos decidimos por Deus, os sinais começam a se manifestar. Foi assim na história. Jesus caminhava, e aonde ele passava, prodígios, milagres, curas, libertações aconteciam. E o Senhor está curando você agora, porque você também, a partir de hoje, será conhecido como alguém que caminha no caminho de Deus, alguém que é íntimo de Deus, alguém que é íntimo do Espírito Santo. Amém. Comece a louvar o Senhor. Comece a louvar. O Senhor está curando pessoas de anemia, pessoas que estavam sofrendo por causa das temperaturas, pessoas que estavam tomadas de viroses, de infecções. O Senhor está curando agora pessoas que estavam sofrendo crises na família. O Senhor está restabelecendo a sua família. Vai cantando ao Senhor, vai glorificando a Deus, vai louvando a Deus, porque nesse louvor, o povo de Deus, o povo que caminha com Deus, é um povo alegre, é um povo feliz, é um povo que não fica parado, estático, mas é um povo que se movimenta, é um povo que sabe ser grato, porque sabe que a graça que vem sobre a sua casa, sobre a sua vida, não vem
da humanidade, mas desce do alto, como fonte divina inesgotável, de misericórdia e de amor do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Louvado seja meu Deus, louvado seja Deus, louvado seja Deus Pai, por estar criando todas as coisas. Louvado seja pela palavra de Deus, que está transformando vidas, que está mudando histórias, que está levantando uma nação de homens e mulheres adoradores, de homens e mulheres que vão se gastar por Deus, que vão se consumir pela fé, de homens e mulheres que vão lutar por seu povo, por sua religião, de homens e mulheres que vão ter intimidades com o Espírito Santo, que vão viver uma vida carismática, com carismas, com uma primeira comunidade, com uma comunidade primitiva. Obrigado porque você está restaurando o nosso grupo de oração, tu está restaurando a força de toda a nossa família, Senhor. Obrigado, Jesus. Glórias a Ti, Jesus. Obrigado, Senhor, porque você restaura a Canção Nova e faz dela uma fonte de restauração para toda a nação brasileira. Obrigado, Jesus, porque você restaura a vida de consagrados, de homens e mulheres que já estavam comprometidos contigo, mas que estavam cansados, que estavam oprimidos, que estavam escravos de alguma situação e que são libertos agora. Obrigado, Jesus. E a Beata Helena Guerra, que eu encerro para a gente fazer um grande louvor a Deus. Beata Helena Guerra nos traz uma frase dela que diz assim: se você ora com as palavras da Bíblia, é impossível a sua vida não mudar. Se você tem na tua boca a palavra de Deus, o demônio não chega perto de você. Amém. Que tipo de palavra você tem tido na tua boca? Eu escutei amém, escutei aleluia, mas foi muito pouco. Amém, Senhor. Bendito seja. Não pode ser só um amém assim, tem que continuar amém, glória a Deus, bendito seja, adorado seja, Senhor, por essa palavra. Comece a glorificar, meu irmão, comece a pôr palavra de louvor nos teus lábios agora, porque cada palavra dessa tem potência de Deus, cada palavra que sai dos teus lábios agora tem remédio para o corpo, tem remédio para a alma, tem sinal de vitória. E eu profetizo, 2014 é ano da promessa de Deus acontecer 100% na tua vida. Amém. 100%, amém. 100%. Amém, aleluia, glória a Deus. Por isso vem, 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 vem Espírito Santo, vem, 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 vem Espírito Santo, vem. Espírito Santo, vem, 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 vem Espírito Santo. Senhor, toca também no meu coração que hoje nós tivemos uma grande graça no meio de nós. Quando o Ironi foi partilhando conosco no ano de 2013, a última missão foi na Canção Nova e a primeira missão esse ano foi na Canção Nova. O Senhor permitiu que você passasse por isso, Ironi, para que esse fosse um ano diferente também para nós. Você que nos acompanha agora pela TV, pela rádio, pela internet, eu não sei como você virou o seu ano, mas esse ano vai ser um ano decisivo na sua vida. Aleluia. E o Senhor escolheu o Ironi para nos falar que isso é para nós, é para você, é para mim. Então assume isso. Esse ano vai ser um ano diferente na sua vida. Amém, eu creio. Bendito seja, Senhor. Glorificado seja, Senhor. Eu quero exatamente confirmar o que você está falando, irmão.
os dias de cama, se eu não fosse alimentado pela palavra que saía pela TV Canção Nova, certamente hoje eu não estaria testemunhando Jesus Cristo. Então esse ano vai ser diferente. Para Canção Nova é o ano de decisão, mas também é o ano da concretização de todas as promessas que Deus já falou no coração do Monsenhor. Mas para a nação brasileira é um ano do cumprimento das promessas. O Brasil vai se levantar, e ai de quem se colocar contra essa nação, se arrependerá, porque nela haverá a glória de Deus manifestada. Amém. É isso, é Amém. Isso, é essa bendito graça. Bendito seja o Senhor. E com todo respeito a tudo que o Brasil faz pelo esporte, tudo o que o Brasil faz por aí afora, ao contrário do que muitos pensam, que esse ano será o ano dos grandes eventos, de grandes coisas, de grandes iniciativas. Me desculpe, esse ano é o ano de Deus na nossa vida. Aleluia! Qualquer outro motivo é pequeno perto desse. Por isso, nós vamos levantar mais uma vez a nossa mão. Sabe por que a Copa do Mundo vai acontecer aqui? Por quê? Você sabe por quê? Para que o mundo venha ver o que Deus vai fazer no Brasil, só por causa Amém. disso. Amém. Os olhos do mundo verão o milagre de Deus nessa terra, aleluia. Pode aplaudir forte, meu irmão, aplaude forte, aplaude forte. Cheios do Espírito Santo, levanta o seu braço. Vamos soltar a voz mais alto que nós podemos, para declarar que isso é verdade na nossa vida. Tomando posse, vamos cantar juntos. Vem Espírito Santo, todos juntos. Por isso vem, vem. Espírito Santo, vem, 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 Espírito Santo. Tua mão desceu sobre mim e me retirou da escuridão, deu-me mãos e voz de profeta, deu-me um coração adorador. Tua mão desceu sobre mim e me retirou da escuridão, deu-me mãos e voz de profeta, deu-me um coração